o Otaviano deu, eu quero só, não sei se você falou aqui, porque eu não estava aqui presente, o valor das inscrições, o valor do custo lá do encontro de casais em Caldas Novas, dia 5 e 7, de 5 a 7, vai ser 6 pagamentos de R$135, mais ou menos, que vai dar num total aí de 780, na faixa de R$800. As pessoas interessadas, os casais interessados que desejam participar, ou que vão colocar sua ficha lá, vão fazer inscrição, nós vamos estar sorteando aqui no dia 14, que vai ser no dia do evento aqui do pastor Lúcio, lá da Quinta Presbiteriana, dia 14 de março, nós vamos estar sorteando meia bolsa. Então, há uma oportunidade também daqueles que querem ir, de ir por R$400. Então ele vai ter que pagar aí só 6 de quanto? 6,65, 65, R$70, tá bom? Amém? Para os solteiros que estão aqui, você tem uma chance aí de mais um mês de casar, meio difícil, mas tá bom. Amém. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 1. Semana passada, domingo passado, à noite, eu compartilhei essa palavra aqui com a igreja e foi muito assim voltado pelo aquilo que era a festa de carnaval, mas a pedido do João Neto, eu vou compartilhar ela de novo hoje, domingo agora de manhã, né? Mas é uma palavra assim que eu queria que todos nós estivéssemos muito abertos, né? A reflexão. A reflexão. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: ninguém muda ninguém. Só Deus tem o poder de transformar a vida de alguém. E é só o Espírito dele que nos convence a respeito de todas as coisas. Por isso Jesus disse que ele teria que ir para que o Espírito dele, o Espírito de Deus, pudesse vir, porque é ele que nos convenceria a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito de Deus que, habitando em nós, ele nos convence a respeito de todas as coisas. É ele que ministra aos nossos corações. É interessante porque a gente pensa que nós temos até a decisão de nos arrepender. A gente acha que fomos nós que tomamos uma iniciativa em favor de Deus. Fomos nós que aceitamos a Cristo. A gente foi lá, levantou a mão e a gente se converteu. A gente tem essa ideia de que fomos nós que fomos em direção a Deus. Nós aceitamos a Deus. Tanto é que nos nossos testemunhos, né, existe até assim um erro de linguajar, onde a gente fala quando eu aceitei a Cristo, ou quando eu tomei uma decisão por Cristo. Então a gente pensa isso, mas na verdade foi Deus que tomou a decisão a nosso favor, não fomos nós. Jesus disse, está lá em João no capítulo 15, que foi Ele que nos escolheu. E Ele disse para o Pai: aquele a quem o Senhor nos deu, me deu, eu não deixei perder nenhum, a não ser o filho da perdição, que ele veio já predestinado a ser perdido, que era Judas Iscariotes. Mas nenhum que foi dado a Cristo, ele perdeu. Por quê? Porque é Deus que conclui a obra dele nas nossas vidas. Amém? Não somos nós que tomamos uma posição em favor de Deus, é Deus que nos escolhe e Ele toca no nosso coração. E quando Ele toca no nosso coração, nós nos quebrantamos e a gente começa a pensar sobre as coisas que um dia fizemos de ruim, de errado, as coisas que carregamos como culpa. E aí há esse sentimento de arrependimento. Então esse sentimento de arrependimento não provém do homem, provém de Deus. Isso é bom para lembrar que a gente, na verdade, amados, não vale nada. E ação nenhuma boa procede do homem, nenhuma. Toda ação boa procede de Deus. Então até o fato de nós nos arrependermos procede de Deus, não da gente. Porque senão a salvação dependeria de nós. A nossa salvação dependeria da minha posição, da minha decisão,
da minha vontade. E não é verdade. E não é verdade. E hoje o que eu quero que a gente reflita é sobre toda essa mudança, toda essa transformação que Deus quer operar na nossa vida. Aquilo que Deus quer mudar em nós, transformar em nós. Não tem como nós nos escondermos de Deus. Não tem como a gente desviar de Deus. A gente consegue muito bem se desviar das pessoas, se esconder das pessoas, se esconder até de nós mesmos. Então a gente foi treinado na nossa natureza, né, a viver uma vida assim meio de aparência. A gente às vezes encontra as pessoas, pergunta: tudo bem? Aí a pessoa: não, tudo jóia. Tá jóia nada. Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso. A gente herdou isso, onde nós seres humanos, a gente não quer ser exposto, a gente não quer mostrar a nossa vergonha, a gente não quer que as pessoas saibam das nossas limitações. Nós não queremos que as pessoas saibam dos nossos problemas. Aí a gente vive uma vida meio o quê? Aparente. Uma vida meio de máscaras. Aparente. Mas Deus é aquele que quer trabalhar em nós ao ponto de transformar, né, a nossa alma. Que a nossa alma está doente. A Bíblia diz que a nossa alma, né, a nossa carne, ela milita contra o Espírito, ela não deseja as coisas que é de Deus. Então nós não temos como fugir de Deus. É interessante porque uma passagem lá em 1 Reis, falando sobre a vida do rei Acabe, né? O rei Acabe, segundo a Bíblia, foi um rei que não andou segundo os propósitos de Deus, fez tudo de ruim. E lá diz o seguinte, que quando ele herdou o reinado de Israel, ele foi o pior dos reis antes dele. Ele foi pior do que todos os reis antes dele. Se desviou dos caminhos de Deus, adorou outros deuses, fez tudo quanto é tipo de bagunça, na alma e espiritualmente. Foi um homem omisso, foi um homem que não se posicionou nem diante da esposa e nem diante de Deus. Foi um homem que se permitiu fazer o que ele desejava e ainda contudo não enfrentar aquilo que precisava ser enfrentado, precisava ser transformado, precisava ser mudado. E é interessante porque eles estavam na iminência de uma batalha contra os sírios. E aí eles levantaram um punhado de profetas, se eu não estou enganado, levantaram acho que 400 profetas para profetizar a respeito das batalhas. Porque o rei era o seguinte: todas as vezes que eles iam sair para as batalhas, eles levantavam os profetas para profetizar a respeito se eles deveriam ir ou não na batalha, o que Deus está falando. Os 400 profetas que eles levantaram disseram: vocês podem ir, vocês vão prosperar, vocês vão dominar os inimigos. Mas aí o rei de Judá, Josafá, ele parece que não estava muito satisfeito e virou e falou assim: mas não tem mais um homem de Deus aqui que possa profetizar? Aí Acabe disse: não, existe um Miqueias, né? Acho que é Micaías. Falou: tem um, mas esse um aí é carne de pescoço. O cara, olha, ele só fala mal de mim. Você vai ver, nós vamos trazer esse cara aqui, esse cara vai falar mal, porque esse cara me persegue. Aí chamaram Micaías veio, não deu outra. Micaías, vocês não vão não, porque vai ser perda total, inclusive você, Acabe, você vai morrer. Aí ele falou: tá vendo? Falei, ó, esse cara aqui me persegue, esse cara que só fala. Então vou fazer o seguinte: você vai ser preso agora, e você vai comer só pão e água, até que eu volte em segurança. Aí ele falou assim: quem disse que você vai voltar? E aí, para você ver como é que funciona a estratégia do ser humano, né? Então a gente não pode ficar nem criticando aqui a Acabe, não. A gente tem que entender que a gente não é melhor que a Acabe, certo? Como é que funciona o nosso coração? Aí sabe o que a Acabe fez? A Acabe foi lá e tentou fazer assim, maior estratégia para resolver. Ele virou para Josafá, que era rei de Judá, ele era rei de Israel, e falou assim: Josafá, você veste as minhas vestes reais, fica vestido, tanto que o cara é amigo do outro, e eu vou vestir uma armadura qualquer aqui de soldado, e nós vamos batalhar junto. Só que
as pessoas vão pensar que eu sou você, mas eu não vou ser morto. Eles não vão conseguir me achar. E Josafá, beleza, vamos fazer isso. E foram para a batalha. A hora que o trem está fritando lá, que está, lá o rei, e correr atrás do rei, Josafá não aguentou, falou: opa, sou eu. Aí eles viram que era Josafá, porque ele acabou entregando o negócio. Eles falaram assim: esse não é o rei de Israel. E o rei sírio que é o rei de Israel. Aí sabe o que aconteceu? Um homem do meio do exército, do nada, ele pegou o seu arco, entesou o seu arco e disparou. E diz a Bíblia que a flecha percorreu e entrou entre a armadura de Acabe. E Acabe estava num carro junto com um cara dirigindo os cavalos lá. E Acabe disse para ele: me leva para outro lugar porque eu fui gravemente ferido. E essa flecha entrou no meio da sua armadura. E como Deus disse através do profeta, na tarde daquele dia, o rei Acabe morreu. E os cães lamberam o seu sangue, como foi profetizado. Eles lavaram a carruagem e a água escorreu, e os cachorros se reuniram em Jerusalém e lamberam o sangue do rei Acabe. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: não tem como a gente fugir de Deus, não tem como a gente se esconder de Deus. A única coisa que nos resta, sabe o que é? Encarar Deus. Amém? Amém? Então você está aqui hoje para quê? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala: para que nós estamos aqui hoje? Fala, irmão. Claudinei, olha, Jaunei, olha nos olhos da... Aí, ó. Nós estamos aqui hoje para encarar Deus, amém? Aleluia. Então vamos lá. 1 Colossenses capítulo 1, verso 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, e é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Amém? Aleluia. Agora eu vou ler 3 textos aqui para você não precisa abrir, que diz o seguinte, em Hebreus capítulo 10 diz: a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. Lá em Hebreus de novo diz: eles servem num santuário que é a figura e sombra das coisas celestes. E lá em Colossenses 2 diz: estas coisas são sombra das coisas futuras. O que eu quero que a gente medite nisso? A Bíblia diz que as coisas naturais são sombra das espirituais. Tudo que acontece na sua vida natural é sombra do que é na sua vida espiritual. Vamos lá, a gente vai tentar explicar isso melhor. A Bíblia diz que aquilo que é eterno, aquilo que é absoluto, são as coisas invisíveis. Quando Deus desejou criar todas as coisas visíveis, as coisas invisíveis já existiam. Amém? Quando Deus disse: haja luz, a luz no mundo invisível já existia. Deus então trouxe a materialização. Então as coisas visíveis, tudo que Deus criou, naquilo que foi visível,
veio a partir do invisível. Isso significa que o visível são as coisas temporais, perspectivas aos nossos olhos, percebíveis aos nossos olhos. Mas as coisas que são eternas são as coisas invisíveis, onde os nossos olhos naturais não percebem. Amém? Por isso que a Bíblia diz que existem dois homens: o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, diz a Bíblia, é o homem que discerne somente as coisas naturais, as coisas que são percebíveis aos nossos olhos, os sentimentos. E nós temos uma visão rasa das coisas. Agora, o homem espiritual é o homem que consegue discernir todas as coisas. Ele discerne as coisas naturais e ele discerne as coisas espirituais. Esse texto de Colossenses diz que tudo subsiste. Então toda a criação subsiste em quem? Em Cristo. Cristo é o visível do Deus invisível. Cristo veio na forma de homem visível, humano, carnal, sofreu todas as tentações que nós sofremos, e viveu todas as dificuldades que nós seres humanos vivemos, para que ele cumprisse. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Hebreus, que as coisas que vivemos outrora, no Antigo Testamento, o sacerdócio, o tabernáculo, os sacrifícios, o incenso, tudo isso foi sombra das coisas que veriam ou estariam por vir. O plano de Deus não é que nós vivamos da mesma forma que a gente viveu o Antigo Testamento. Sacrifícios de animais, incensos, e muita gente, muito ministério, tem muita igreja tentando voltar à prática do Antigo Testamento. A prática do Antigo Testamento. E essas coisas, diz a Bíblia, desapareceram, porque essas coisas foram temporais, porque elas eram sombras das coisas que viriam vir. O sacrifício perfeito, aquele cordeiro que foi imolado no Antigo Testamento, que o sacerdote imolava ano após ano pelos pecados do povo, esse sacrifício agora era de um cordeiro perfeito, Cristo. E ele foi feito somente uma vez. O templo, que era o templo onde o sacerdote ou a tribo de Levi organizava, onde existia o santo lugar, não existe mais. O santo dos santos, onde a manifestação do Espírito de Deus aparecia, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Você sabe aonde que é hoje? Nós. Isso aqui, ó, não é altar. Em nome de Jesus. Isso aqui é uma plataforma. Plataforma. Isso aqui não é templo. Isso aqui é um prédio. Um prédio. Vamos parar de chamar isso aqui de templo. O templo é nós. O Espírito Santo de Deus. E isso aqui não é o lugar da adoração. E quem canta aqui não é levita. Os levitas, não é levita. São os adoradores. Porque Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Porque a tribo de Levi acabou. Levitas acabaram. E não existem mais. Então quem canta aqui não é levita, amém? Aleluia. Então vamos lá. Interessante. A partir de todas essas coisas, Deus estava pegando aquilo que era o invisível e se materializando no visível. Deus então disse na sua trindade: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas é interessante porque muitas Bíblias dizem assim, né? Deus falando, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Mas não é o texto mesmo que algumas Bíblias citam. A gente precisa entender, porque às vezes uma preposição muda tudo. É façamos o homem a nossa imagem segundo
a semelhança. Segundo a nossa semelhança. Então o que Deus fez? Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Amém? Amém? Por quê? O que é mais importante nesse contexto todo, irmão? A imagem ou a semelhança? A semelhança. A semelhança, por que ela é mais importante? Porque a semelhança diz respeito àquilo que é o fundamento, é o DNA, é a base, é aquilo que é a essência, é a identidade de Deus, é a natureza de Deus. Então Deus formou o homem segundo o que? A sua natureza, a sua identidade. Então ele trouxe a imagem segundo o que? A identidade, segundo a semelhança. Mas quando o homem pecou, você não precisa abrir. Abre aí, porque é importante às vezes você... Abre lá em Gênesis capítulo 3, verso 7, depois verso 8. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a atitude do homem quando ele pecou? Qual foi a primeira atitude que o homem teve na vida quando eles pecaram? Qual foi? Está escrito aqui em Gênesis capítulo 3, verso 7, que diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então eles coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então a primeira atitude que o homem fez, qual é? Coser folhas de figo e cingir-se. Para quê? Porque eles descobriram que estavam nus. Então a primeira atitude foi se esconder um do outro. Amém? Aleluia. Segunda atitude, Gênesis capítulo 3, verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então a segunda atitude do homem depois que pecou, se esconder de Deus. Nós aprendemos nos esconder uns dos outros, e depois a gente aprendeu a se esconder de quem? De Deus. Isso significa que na ordem que Deus criou todas as coisas, depois do pecado, houve uma degeneração nos processos. Essa é a verdade. Por conta de quê? Que a gente foi invertendo os nossos valores. Eu te pergunto, por que a gente até hoje veste roupa? Que é bonitinho? Que a gente gosta de usar roupa de marca, uns usam Brooksfield, outros Nike, e aí a gente gosta, porque o ser humano é assim, agora inverteu tudo, então agora vai priorizar o quê? A aparência, a imagem. Por que na verdade a gente veste roupa até hoje? Por que a gente não anda pelado? Porque a gente tem vergonha. Vergonha uns dos outros, porque nós precisamos nos esconder. Essa é a verdade. Ah, mas tem muito campo de nudismo, tem praia de nudismo. Vou te falar uma coisa, isso é uma exceção da regra, porque se fosse o contrário, seria 99% das praias tudo pelado e 1% vestindo roupa. Mas como é uma inversão, e ainda porque a gente ainda se envergonha, porque você vai num campo de nudismo lá, vou te falar uma coisa, eu nunca fui não, mas é verdade. O povo faz uma força assim tremenda para falar que não tem vergonha, mas fica lá todo mundo sapiando o outro lá, e é um trem assim constrangedor. Essa é a verdade. E aí a gente fica aí forçando uma barra, falando que acha que é natural. Conversa. Isso é a mesma coisa. Em algumas casas você vai lá e você vê alguns quadros de Jesus Cristo. Já foi lá? Já viu assim? Às vezes o pessoal pinta Jesus em alguns quadros, né? A imagem de Jesus. E você vê lá Jesus, e a gente, você vê, irmãos, como é que essa questão, isso é muito forte na gente. Nós daríamos conta
de pegar um quadro de Jesus e colocar na sala, colocar num corredor de um hospital, mas desde que nesse quadro tivesse um paninho tampando a genitália de Jesus. E esse paninho, aquela fraldinha que foi colocada em Jesus, sabe quem colocou? O homem, os pintores, nós, a tradição, a cultura, a igreja colocou. Porque Jesus, e a Bíblia diz isso, Jesus foi crucificado nu. Rasgaram as suas vestes, sortearam as suas vestes. Jesus foi pelado para a cruz. Quem viu a crucificação de Jesus, viu as genitálias de Jesus. Jesus foi exposto à sua vergonha. Só que nós, seres humanos, e aí a gente tem um falso pudor, a gente até daria conta de pôr um quadro com Jesus lá, mas se fosse um quadro verdadeiro, que Jesus estivesse pelado, a gente não daria conta de pôr ele na sala, não. Chamar uma visita, a visita chega lá e bater o olho, Jesus lá daquele jeito, aí nós falamos, não pode, não tem jeito. Nós não ia dar conta, sabe por quê? Porque a gente não administra isso bem na nossa vida. Porque ainda fala muito forte isso no nosso coração, porque a degeneração foi tão grande, o baque foi tão grande, o pecado destruiu a nossa vida de tamanha forma, que o homem agora, ele começou, presta atenção, a privilegiar a imagem em detrimento da semelhança. Então o homem deu valor à imagem, e ele não precisa dar tanto valor à semelhança. Sabe por quê? Porque a semelhança está lá dentro. A semelhança fala da identidade. A semelhança até então está escondido. E aí a gente aprendeu, sabe o quê? A dissimular. Então eu posso fingir que eu sou. Ninguém está vendo. Ninguém me conhece. Mas a imagem, todo mundo me conhece. Por isso que tem muitas pessoas, amado, que ao se converter a Cristo, eles têm mudanças de comportamento, mas não têm mudanças de atitude. Qual é a diferença onde temos uma atitude diferente e comportamentos diferentes? Porque comportamento diz respeito só ao estereotipo, só a forma com que você lida, só a forma com que você fala, a forma com que você veste. Por isso Paulo diz lá que a gente não tinha que importar com os dias, com os vestimentos, com o que comer, com o que beber, porque essas coisas, na verdade, não são importantes, amado. E aí a gente muda o comportamento, a gente muda até o jeito de falar, a gente fica... Por que que muitas vezes a gente é educado aqui dentro da igreja? Aqui dentro da igreja a gente é educado. Ô irmão, paz do Senhor. E por que que a gente descompensa lá em casa? Lá na casa a gente descompensa. Aí as mulheres ficam tudo descabeladas, descompensadas, os homens nervosos, falando palavrão. E aí é uma descompensação geral. E aí a gente fica vendo as argumentações, as brigas, muitas vezes. É terrível. Será que a gente pensa que o Espírito Santo não está ali presente? Será que a gente pensa que ali naquele exato momento Deus não está presente nas nossas vidas? Ou será que a gente acha que o comportamento que a gente tem que ter é meio santo, um comportamento mais ajustado, aí a gente tem que ter só aqui dentro ou lá fora, onde as pessoas nos veem, aí vê a nossa imagem, mas não vê o que? A semelhança. E aí a gente começa a dar uma força muito grande ao que? A imagem. Eu fiquei pensando, né? Porque a diferença em ter sentimentos e convicções é isso. Convicções, a gente fala de quê? Semelhança, identidade, valor dentro de nós. Eu sou convicto, por isso que Paulo fala, eu não vivo segundo aquilo que eu vejo, eu vivo pelas coisas que eu creio. Então convicção é as coisas que eu creio, sentimentos é as coisas que eu vejo. Então a gente ser regido por sentimentos é muito perigoso. Tome cuidado, em nome de Jesus. Vigie a sua vida. Não viva a sua vida por sentimentos. Quais sentimentos? Alegria, raiva, tensão, ira, rancor, ressentimento, mágoas. Isso tudo são sentimentos. Se a gente entendesse que amor não é sentimento, mas é mandamento, a gente daria certo com qualquer pessoa. Sabe aqueles casamento arrumado, onde o noivo nem conhecia a noiva não conhecia o noivo, e arrumava antigamente, chegava. Aqueles casamentos eram os casamentos perfeitos, mano.
Bênção pura, você ia conhecer a noiva no dia lá, opa, você que é minha noiva, bênção pura, e pá, e fala assim, então eu vou viver feliz o resto da vida com você. Agora hoje, segundo uma imagem, a gente fica caçando alguém que seja ideal para nós, e principalmente no âmbito físico, que eu quero arrumar uma menina que seja bonita, um corpo ajustado, que seja agradável, ao quê? Aos olhos. E a mesma coisa, mulher, com relação a quem? Ao homem. Então a gente fica buscando uma imagem ideal, mas a gente não se importa muito com o quê? Com a semelhança, com a essência, com aquilo que está lá dentro do coração das pessoas. Então, de novo, a gente está avaliando as coisas tudo invertido. A gente começa a dar valor pelas coisas que estão por fora. Por isso que Jesus, chegando aos fariseus, ele disse: vocês são como um sepulcro caiado. Por fora vocês são muito bonitinhos, mas por dentro vocês são ocos. Uma cova oca, onde não habita coisa alguma. E vocês ficam aí, porque os fariseus eram esses, que vestiam as vestes sacerdotais, que tinham as franjas. Quanto maior a franja do vestido do fariseu, mais autoridade ele tinha. Então ele era um homem que andava muito segundo a sua aparência. Por isso que Jesus diz: vocês são hipócritas, sepulcro caiado. Vocês ficam nas esquinas orando, repetindo. A verdadeira oração é quando você entra dentro de um quarto e só você e Deus faz ela, porque a oração é essa, amados. Então nós não podemos mudar o nosso estilo de oração, orar mais grosso, orar mais imponente, achar que a autoridade da oração está em nome de Jesus. Aí a gente engrossa e fala: não, mano, o poder da oração, sabe de quê? É compreender o que Deus fez em mim e aquilo que Ele opera em mim, e um coração sincero, e aí tudo que eu lhe pedir. Por isso que da boca das crianças sai o perfeito o quê? Louvor. Não é do melhor cantor, não é que o que menos desafina, não é o melhor capacitado, não é o melhor músico, o que melhor toca a melhor guitarra, não. A boca das crianças é que sai o perfeito louvor. Então o perfeito louvor, presta atenção, não é naquilo que nós muitas vezes achamos que é capacitação, mas é coração entregue ao Senhor. Então muitas vezes a gente está tentando não desafinar aqui, mas para Deus a gente está desafinado. E tem muita gente que canta aqui desafinado, para Deus está afinado. Eu não estou fazendo nenhuma apologia, falando para os músicos aqui, que a gente tem que fazer as coisas do desleixo. Não, pelo contrário, vocês têm que entrar numa escola mesmo, tem que aprender a tocar um violão bem cantado, tem que cantar sem desafinar mesmo, porque tudo a gente tem que ir melhorando para oferecer o que? A nossa excelência, amém? Então não estou fazendo nenhuma apologia aqui também, cantar aqui de qualquer jeito, não é nada disso. Mas aí eu fiquei pensando, essa questão dos sentimentos e das convicções. A nossa vida não pode ser regida por sentimentos. A gente tem que lutar contra esses sentimentos. Lá em Gálatas, no capítulo 5, quando Paulo vai falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito, é interessante porque tudo que ele vai enumerando como obra da carne é uma coisa interessante.